Indo acampar, uma aventura em bondade. Essa é a nova série desse mês. E cada vez que começa um novo mês, uma nova série, a gente tem um novo versículo para memorizar. E antes de eu colocar o versículo aqui, eu queria explicar para vocês sobre esse versículo. Vocês sabem, né, que Deus nos escolheu para ser um povo santo e amado. Então, crianças, você foi escolhido para ser santo e amado. Tia Elci foi escolhida para ser santa e para ser amada. Por isso, ele nos deu uma ordem. Já que a gente vai ser um povo santo e amado, ele fala assim para a gente: revistam-se de compaixão, humildade, mansidão, bondade, paciência, essas coisas. Ele manda a gente se revestir de 5 coisas, recapitulando: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quase que a tia se esquece. Então, eu vou colocar agora o versículo lá para vocês lerem. Está lá em Colossenses 3:12. Visto que Deus escolheu vocês para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tá bom? O mês todo nós vamos estar decorando esse versículo. E hoje nós vamos focar em bondade. E nada melhor do que Jesus. Ele sim nos ensinou como sermos bondosos. Olha lá, Jesus nos mostrou como sermos bondosos. E a primeira história que ele ensina isso está lá em Mateus 8. Conta a história de um homem que estava muito doente. E quando a gente fala que tem um homem muito doente, se imagina ele na cama, tomando um chazinho, sendo cuidado por alguém. Não é verdade? Quando a gente está doente, é isso que a gente precisa. Mas esse homem, ele estava doente, cheio de ferida no corpo inteiro. Ele era um leproso. E essa doença não podia ficar dentro de casa. Eles tinham que ser colocados para fora, não lá no quintal, nem no bairro. Eles eram colocados para fora, lá na saída da cidade, longe de todas as pessoas, sem cuidado de ninguém, sem o amor de ninguém, sem a bondade de ninguém. Lá, eles se juntavam com outros doentes e ficavam lá, esperando a morte. Mas esse homem, quando ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ele falou: eu vou lá pedir, porque a hora que ele olhar para mim e falar, ele vai me curar. De tanta fé que esse leproso tinha. E quando ele viu Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus e falou para Jesus assim: se você quiser e falar para eu ficar curado, eu vou ficar curado. E Jesus olhou para aquele homem doente, teve compaixão e teve bondade dele. E falou assim: eu quero, fique limpo, fique curado. E instantaneamente aquele homem ficou com a pele limpinha, sem nenhuma ferida. Ele foi curado na hora. E ele pôde voltar de volta com a família dele. Então essa foi a primeira história, que a gente vê que aquelas pessoas que tinham que ser deixadas de lado, Jesus acolheu e mostrou bondade. A segunda história, não pense que era uma pessoa doente, uma pessoa... Não. Sabe quem eram as pessoas que eram também deixadas de lado, que não tinha tanta importância? Eram as crianças. Imagina que as crianças, naquela época, elas não tinham tanta importância. Elas eram deixadas de lado. E a multidão, quando queria ser abençoada por Jesus e queria chegar perto, as mães tiveram uma ideia: vou levar meus filhos para Jesus abençoar. Mas sabe o que aconteceu? Os próprios discípulos de Jesus foram na frente e falaram: não, 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 não. Criança aqui não. Aqui só os adultos. Vai atrapalhar, vai fazer barulho, vai incomodar o mestre. E na hora Jesus chega e fala para os discípulos: não, não impeçam que essas crianças cheguem perto de mim. Porque eu vou ensinar uma coisa para vocês. Se nenhum desses adultos aqui se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. E Jesus prontamente foi lá, abraçou as crianças, pôs a mão sobre a cabeça das crianças e abençoou as crianças. E mais uma vez Jesus ensina sobre a bondade a respeito
demonstrar bondade para essas pessoas que eram deixadas de lado. E a última história não era doente, não era crianças, mas eram os cobradores de impostos, que eram considerados os pecadores. Esses cobradores de impostos, eles não eram muito legais, não. Lá naquela época, eles cobravam muito dinheiro do povo. Só que ele cobrava, além dos impostos, um pouco a mais, para sobrar um pouquinho para eles colocarem no bolso deles. E com isso, esses cobradores de impostos, eles eram ricos, mas eles eram muito mal amados. Eles eram rejeitados pela sociedade, porque eles não eram bem vistos. Porque eles, afinal de contas, não faziam o bem, né? E vocês acreditam que quando Jesus foi escolher um dos seus discípulos, ele foi e escolheu um cobrador de imposto, chamado Mateus. Mateus foi chamado para ser discípulo de Jesus, mesmo sendo essas pessoas rejeitadas, colocadas de lado. E Mateus ficou tão lisonjeado, ficou tão contente com o convite de Jesus, que ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Tipo assim, vai na minha casa à noite comer uma pizza? Então, e Jesus prontamente aceitou. No horário marcado, Jesus chega lá, e não tinha só Jesus e Mateus, os discípulos estavam juntos, e Mateus chamou os amigos dele, porque ele queria apresentar Jesus para os amigos dele. E os fariseus, os inimigos de Jesus, chamou os discípulos e falou assim: como que o mestre de vocês, Jesus, que se diz um homem de Deus, senta e come com esses pecadores, com esses cobradores de impostos? E Jesus fica muito bravo e fala: olha, eu não vim aqui para ficar curando pessoas saudáveis. Eu vim para os que precisam. Eu vim para os doentes. Mais uma vez, Jesus ensina que a gente precisa mostrar bondade para essas pessoas, essas que são deixadas de lado mesmo. Por isso, agora, eu queria convidar vocês. Lembrem de alguém que você conhece, que você percebe que ela está sendo deixada de lado. Às vezes é um amiguinho na escola que fica deixado de lado, porque ele não é tão legal, ele não joga tão bem futebol, ou porque é uma menina que você não vai muito com a cara dela. Perceba se ela não está sendo deixada de lado. Aí você tem uma tarefa essa semana. Fazer o que Jesus mandou. Mostrar bondade para essas pessoas que são deixadas de lado. Dividir um lanche, oferecer para brincar junto. É uma maneira de mostrar bondade. Vamos orar? Pedindo para que Jesus nos ajude a abrir os nossos olhos. Prestar atenção nessas pessoas que estão sendo deixadas de lado. Para a gente cumprir essa tarefa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor mostrou bondade para com a nossa vida. E agora, essa bondade que o Senhor mostrou para nós queremos mostrar a quem está à nossa volta. Nós pedimos a sua bênção sobre todas as crianças que estão ouvindo essa história, para que elas também abram os olhos e enxerguem as pessoas que precisam, Senhor, da sua bondade através da nossa vida. Por isso nós pedimos muito a tua ajuda. Muito obrigado por toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que essa bondade transborde na vida das que estão à nossa volta. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, entra lá no @campkids.oficial. Entra lá para curtir a história, para vocês indicar para outras crianças estarem assistindo, fazendo as atividades, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima!